Boa noite. Chegamos para mais uma aula do Novembrinho. Estamos quase acabando aí a maratona. E hoje nós temos uma aula bem interessante de tumores urogenitais em crianças, ministrada pela doutora Vilani Kremer. Ela é graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, fez residência em Cirurgia Pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe e fez pós-graduação em Cirurgia Pediátrica Oncológica no Instituto Nacional do Câncer. E hoje ela é cirurgia pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Gostaríamos de agradecer a presença da doutora aqui e boa aula. Obrigada. Boa noite a todos. Como nós estamos focados no Novembro Azul, apesar de já estarmos em dezembro, eu foquei nos tumores urogenitais em meninos. Então, nós não vamos falar dos tumores de ovário, dos tumores de vagina, dos tumores que acometem as meninas. Nós vamos ficar só focado nos meninos por conta do Novembrinho Azul, tá? Obrigada pelas apresentações. Então, nós vamos dar início. Vamos ver se vai andar. Sobre os tumores do sistema urogenital masculino. Então, nós vamos falar tanto do sistema urológico, então renal, a suprarrenal, a gente acaba englobando junto, apesar de ser uma glândula endócrina e não necessariamente urogenital, mas a gente acaba englobando nesse pacote, né? Então, nós vamos falar dos tumores de adrenal, de rim, bexiga, próstata e os tumores de testículo nos meninos. Nós vamos iniciar pelos tumores renais, então nós vamos ir quase que de baixo para cima, né? Deixando o adrenal para o final. E nós vamos começar com os tumores renais. Então, dos tumores renais, nós podemos ter uma gama de tumores que podem acometer o rim, sendo que o principal deles é o tumor de Wilms, que é um tumor que acomete crianças em idade pré-escolar e escolar. O nefroblastoma mesoblástico, que é um tumor de crianças pequenas, normalmente menores de 6 meses. Ele cursa praticamente como um tumor benigno, então nós podemos fazer só a cirurgia e não necessariamente fazer algum tipo de tratamento adjuvante. Em geral, a cirurgia é o que basta e o paciente costuma ter algum acometimento clínico junto, como insuficiência cardíaca, alterações metabólicas por esse nefroma mesoblástico. O sarcoma de células claras, que é um tumor que acomete crianças um pouco maiores. O tumor rabidoide renal, que pode acometer tanto crianças pequenas, menores de 1 ano, a faixa etária maior dele, mas pode ter em crianças maiores, é um tumor bastante agressivo. O carcinoma de células renais e os linfomas também podem acometer os rins. Tem outros tumores também, mas esses são os principais, o que a gente tem que mais focar neles. Desses tumores, o mais predominante é o tumor de Wilms. Então, falando do tumor de Wilms, quem fez a primeira descrição do tumor de Wilms foi o Dr. Wilms, né, que é o Carlos Maximilian Wilms, que era um patologista e cirurgião alemão, onde ele fez uma monografia sobre tumores renais infantis e descreveu tanto seus aspectos clínicos como histológicos, lembrando que ele era cirurgião e patologista junto. E ele fez essa monografia para a qualificação dele como cirurgião em 1899, onde ele escreveu sobre os tumores mistos de rim. Ele não conseguiu definir muito, mas ele já mostrou bastante as características que esse tumor teria. Então, o tumor de Wilms também é conhecido como nefroblastoma, é o nome não de homenagem, né, dele. Ele representa 7% dos tumores pediátricos, então mais ou menos 1 a cada 10 mil casos em crianças menores de 15 anos, sendo que o tumor de Wilms é o tumor renal mais comum em crianças. Às vezes muita gente ouve só o mais comum em criança, né? Não é o tumor mais comum. Dentre os tumores renais, ele é o mais comum e o quarto mais comum em termos gerais em crianças. Acomete criança normalmente na idade entre 3 e 5 anos, mas
o pico vai de 6 meses a 6 anos, podendo acometer inclusive crianças maiores. A sobrevida global dele é bastante boa, gira em torno de 90%, contando todos os estadios, desde do estadio mais inicial até o mais avançado, e ele pode afetar um ou os 2 rins, que podem afetar ao mesmo tempo, então a gente chama de tumor sincrônico, então ao mesmo tempo ele tem os tumores nos 2 rins, ou ele pode ter esses tumores em épocas diferentes, que a gente chama de bilateral metacrônico. A origem dos tumores de Wilms, ele tem uma origem embriológica nas células nefrogênicas, que são as células formadoras do rim. Ele pode ser esporádico, então ninguém nunca na família teve um caso, nunca souberam que podia ter esse tipo de tumor, e um caso esporádico aparece. Existem famílias que têm predisposição ao tumor de Wilms, então a gente considera que essa família tem uma predisposição. Eu já atendi criança que tinha Wilms e a mãe teve tumor de Wilms também. Pode ser também por um defeito genético, por uma supressão no cromossoma 11, onde ele pode ter uma síndrome que chama VAG, que é uma síndrome com várias malformações, genito-urinária, aniridia e tumor de Wilms. O Beckwith-Wiedemann, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, também que é uma síndrome genética. E os componentes celulares do tumor de Wilms, eles podem ser diferentes. Via de regra, eles acabam tendo uma celularidade mista, então eles vão ter blastema, vão ter célula epitelial e estromal, mas ele pode ter uma predominância de alguma dessas células. Quando ele tem predominância de blastema, ele é um tumor mais agressivo. Quando ele tem predominância de anaplasia, ele também é um tumor mais agressivo. E quando ele tem restos nefrogênicos, esse paciente tem uma tendência a fazer tumor no rim contralateral também, se ele tiver um rim unilateral com doença no momento. É um tumor que tem bastante associação com várias clínicas e genética. Então, a síndrome WAGR, que é o paciente que vai ter tumor de Wilms, aniridia, anomalias geniturinárias e retardo mental. O I está errado aí, estava em espanhol, eu traduzi hoje. Então, se o paciente ele tem já uma aniridia, uma anomalia geniturinária e um atraso do desenvolvimento mental, a gente tem que triar esse paciente a cada 6 meses, pelo menos com ultrassom, pelo risco grande de ele desenvolver um tumor de Wilms. Paciente com anomalias geniturinárias, normalmente anomalias bastante graves ou não tão graves, mas que aparecem concomitante. Por exemplo, o paciente tem uma criptorquidia e uma hipospádia associada, ou uma criptorquidia bilateral, uma hipospádia associada a uma outra má formação urinária do rim ou dos ureteres. Então, esse paciente tem um risco aumentado de desenvolvimento do tumor de Wilms. A síndrome de Beckwith-Wiedemann, nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente como é que essa síndrome também está bastante associada ao tumor renal tipo Wilms e ao hepatoblastoma. Pacientes que a família tem um caso de tumor de Wilms, aniridia isolada, para quem não sabe o que é aniridia, o paciente não tem essa formação colorida do olho, então ele só tem a pupila, mas ele não tem a parte colorida do olho, seja lá a cor que for. Então, ele não tem a íris. A hemipertrofia só isolada, então o paciente tem uma parte do corpo que é mais hipertrofiada que a outra, e outras síndromes, como Dennis-Dresch, que é uma síndrome de hemafroditismo com alteração renal. O paciente faz uma glomerulopatia com insuficiência renal, a neurofibromatose, a síndrome de Edwards e outras síndromes associadas também. Pelo fato de ser um tumor com bastante síndrome associada, parte do pressuposto que a sua alteração é genética, já por conta disso. Então, na síndrome de Dennis-Dresch, a gente tem o pseudo-hermafroditismo masculino associado a alterações renais. Então, o paciente normalmente é um paciente dialítico, um paciente que tem perda da função renal, paciente com um aumento de um dos lados do corpo. Normalmente a gente nota um pouquinho mais na perninha, ele tem uma perna mais aumentada, uma nádega um pouco mais aumentada, paciente sem íris, e a síndrome de Beckwith-Wiedemann, que o paciente pode ter microcefalia, tem uma língua bastante grande, uma hérnia umbilical, normalmente maior do que o normal. Quando a gente tem esse paciente com esses estigmas, a gente já pode desconfiar que é um paciente com síndrome de Beckwith-Wiedemann.
O tumor de Wilms. Como que a gente descobre que um paciente está com tumor de Wilms? Via de regra, a descoberta é feita por familiares ou numa consulta de rotina, quando se nota um aumento do volume abdominal, como nesse caso, por exemplo, que já tem inclusive o tumor visível. Então, o paciente começa a aumentar o abdômen, ou a mãe na hora do banho, na hora que está brincando, ou numa consulta de rotina, nota-se que tem um aumento de um volume abdominal que está um pouco mais endurecido. O paciente pode ser assintomático, via de regra esse tumor não costuma doer, exceto quando ele cresce muito rápido ou quando tem ruptura da cápsula. Pode ter uma febre associada, que é uma temperatura que não é alta, em torno de 37,5, 38, 38,2, não é uma febre que vai inferir um processo infeccioso. Em geral, a tumoração não ultrapassa a linha média, então quando a gente tem uma massa, está na dúvida, será que é um tumor renal ou é um tumor de suprarrenal? Se ele não ultrapassar a linha média, é mais provável que seja um tumor renal, e o tumor de suprarrenal, os tumores de linha média, como o neuroblastoma, eles ultrapassam a linha média. Então, a linha média é o centro do corpo, ele ultrapassa a coluna para o outro lado. Paciente com hematúria, também é um paciente que tem que ser investigado pelo tumor renal. Pode apresentar hipertensão arterial em até 20%, mas a gente sabe que não é uma realidade a aferição da pressão arterial da criança, por vários motivos, uma por falta de costume mesmo, outra por ninguém achar que a criança possa ter pressão alta, e também pela dificuldade de se ter o manguito adequado para cada idade, porque adulto você tem um manguito que você usa para todos, criança você tem que ter um tamanho adequado para cada tamanho de braço, para cada idade da criança. Pode se apresentar com dor abdominal, que não costuma ser bastante intensa, é um incômodo, uma coisa que tá doendo um pouco, mas não é uma dor absurda, não é incapacitante para a criança. E nos casos de tumores muito grandes, podem levar, inclusive, a uma dificuldade respiratória. Lembrar também que paciente pequeno que tenha varicocele, então aqui a gente consegue ver uma foto de testículo com paciente com varicocele à direita. O que a gente tem que saber? Paciente abaixo de 10 anos com varicocele não é normal. Varicocele é uma patologia de pré-adolescente e de adolescente. Também não é normal que seja direita, mas ainda que fosse à esquerda, não é idade para essas crianças terem esse tipo de patologia. Então, você tem dois sinais aqui. Está num lado que comumente a varicocele não aparece, e numa idade que ela não aparece. Quando a gente encontra um paciente com varicocele menor de 10 anos, tem que ser feito um ultrassom de abdômen. Por quê? Esses vasos não estão conseguindo drenar para os vasos abdominais por conta de compressão. Os vasos testiculares drenam pelas gonadais que vão para a drenagem muito próxima aos rins. Na esquerda, ele drena no rim e na direita é próximo ao rim. Então, esse paciente não está conseguindo drenar, isso é um sinal também de que a gente tem que fazer alguma investigação. Então, esse era um paciente que estava acompanhando, inclusive com um urologista, por conta dessa varicocele, mas não tinha sido pensado que ele podia ter um tumor abdominal de grandes proporções, como essa que mostra, é o mesmo paciente, tá? E da lesão. O que a gente vai pedir quando a gente pensa que um paciente tem um tumor de Wilms? Se a gente estiver em uma assistência primária, a gente inicia com uma ultrassonografia. A ultrassonografia ela não vai dar o diagnóstico, mas ela vai tatear pelo menos o nosso próximo exame mais assertivo. Ela consegue falar se a lesão é de rim, se a lesão é de retroperitônio, se é uma lesão de meso. Então, ele já consegue identificar a localização para que seja pedido um exame um pouco mais assertivo. A tomografia de abdômen ou a ressonância de abdômen pode ser feita qualquer uma das duas. Via de regra, o cirurgião acaba preferindo a tomografia, porque para a gente é mais fácil de analisar e pensar nesse exame cirurgicamente para a nossa programação, mas a ressonância está vindo cada vez mais com força pelo fato do paciente não receber radiação durante o exame. E uma tomografia de tórax para o estadiamento, porque um dos locais de metástase do tumor de Wilms é o pulmão. E pulmão não fica muito bom em ressonância. Então, aqui é um trabalho mostrando o tumor de Wilms nos diversos exames. Então, aqui um paciente
com uma tumoração palpável, paciente de 7 meses, fez uma ultrassonografia que já mostrou de onde que era o tumor, a localização dele, e consegue inferir também o tamanho desse tumor. A tomografia, ela vai dar mais dados para a gente, como a relação com o vaso, se está acometendo, se é um tumor ressecável ou não. E aqui uma outra paciente de 4 anos, com uma massa renal pequena. Então, esse aqui é um nódulo renal, foi descoberto bastante cedo, e é bastante possível de ver a delimitação dessa lesão. Então, outras imagens para o... Vocês estão me ouvindo, né? Então, né? Outras imagens para os tumores renais, a gente consegue localizar se é um tumor de polo superior, se é um tumor de polo inferior. Então, aqui a gente tem, na foto mais à esquerda, um tumor de polo superior, já causando dilatação do sistema pielo-calicial, e também mostra a presença de um trombo, a gente já consegue ver isso, na veia cava. E outras imagens de tumor também, ele pode invadir o fígado por contiguidade, e ele pode dar metástase para o fígado também por via hematogênica. E isso muda a nossa gradação de estadiamento para cada tipo de acometimento desse paciente. O paciente, ele pode ter também, nos estágios mais avançados, um trombo que ele vem da veia renal, vai pela veia cava e ele sobe até o átrio. Quando a gente encontra esses pacientes, eles vão para a quimioterapia, para tentativa de redução, não somente da lesão, como no trombo. Se esse trombo não reduziu, esse paciente tiver alguma intercorrência, ele vai para a ressecabilidade dessa lesão junto com a cirurgia cardíaca. Ele é colocado em extracorpórea para que se consiga tirar o trombo. E a veia cava, ela pode, inclusive, ser ressecada neste momento, tá? A ressecção da veia cava, ela pode ser feita desde que a drenagem do outro rim não esteja comprometida. A gente tem 2 tipos de segmentos que a gente pode fazer para iniciar o tratamento. Então, os 2 principais guidelines de tratamento é o americano, que é o NWTS, que é o seguido pelo estadiamento do COG, onde eles têm a cirurgia como tratamento inicial, e o estadiamento, para quem não tem familiaridade, em oncologia, quando a gente fala de estadiamento, a gente está mapeando a doença, se ela é uma doença localizada, se ela já tem alguma metástase, para onde ela está indo ou não. É como se fosse um mapeamento do tumor, seja qual for o tumor. Então, o estadiamento do tumor renal pelo COG, pelo NWTS, é baseado na análise dos achados na cirurgia. A cirurgia é sempre a nefrectomia radical com amostragem de linfonodo. Eles não recomendam a nefrectomia parcial, lembrar que eles não fizeram quimioterapia prévia, somente eles fazem isso nos tumores bilateral. E eles abrem também alguma exceção para fazer a quimioterapia pré-operatória, que são nos pacientes que têm tumores irressecáveis, tumor bilateral, mas às vezes até para o tumor bilateral eles preferem iniciar com a cirurgia, e pacientes que tenham trombos vasculares. Já o protocolo CIOP, que é o protocolo europeu, a CIOP tem base na França, onde ela foi fundada. O Brasil segue o protocolo da CIOP, então a sociedade normativa no Brasil é a SOBOP, e a SOBOP institui para o tratamento no Brasil o protocolo da CIOP. Então, a CIOP faz a quimioterapia antes da cirurgia, se o paciente tiver uma idade entre 6 meses e 6 anos, e também tenha imagem radiológica compatível com tumor de Wilms. Para fazer essa quimioterapia, não é necessário fazer biópsia, não é necessário fazer nenhum tipo de procedimento, você já pode começar com esses dados a quimioterapia. A cirurgia é feita após o tratamento inicial, em casos em que é considerado um tumor de baixo risco, são feitas 4 semanas de quimioterapia, reavaliação na 5ª semana e a cirurgia na 6ª semana após o início do tratamento. O estadiamento é baseado nos dados de cirurgia pós-operatória e na presença ou não de metástase. A nefrectomia também indicada é radical, com amostragem de linfonodos. Eles colocam um número mínimo de 7 linfonodos para amostragem. E eles aceitam a nefrectomia parcial para tumores pequenos
pacientes com tumores bilaterais ou tumores sincrônicos. Então, quando você tem um tumor e depois tem no outro rim também. A gente não vai entrar em detalhamento de cirurgia, em detalhamento de tratamento, porque o objetivo que a gente tem no Novembrinho Azul é a gente fazer o diagnóstico, né? A gente dá os sintomas, a investigação, como a gente deve prosseguir com cada um desses pacientes. O próximo tumor que a gente vai explorar um pouquinho são os tumores de bexiga e próstata. Então, o Novembro Azul, ele é designado para triagem dos tumores de próstata de adulto, então saber que criança tem o tumor de próstata também, mas é um tumor diferente do adulto. O adulto, via de regra, tem o adenocarcinoma de próstata e a criança tem o rabdomiossarcoma de próstata. Então, a criança pode ter o tumor tanto de próstata quanto de bexiga. Os sinais e sintomas desses dois tipos de tumores são bem parecidos. O paciente pode ter hematúria, lembrar que hematúria não é normal, então toda hematúria tem que ser investigada. Pode ser tumor renal, pode ser de bexiga, pode ser de próstata. O paciente pode ter uma dor para urinar, isso não é infecção, mas ele tem uma dificuldade de esvaziar a bexiga, isso pode causar uma dor pélvica nele, não é uma disúria, mas é uma dor no ato da diurese. Ele tem que fazer um esforço maior para ele vencer a tumoração e conseguir urinar. Se queixar de uma dor suprapúbica, então o paciente está sempre com um incômodo na região suprapúbica, pode ter uma massa palpável já quando esses tumores estão em proporções maiores. Lembrar que a bexiga ela é intrapélvica, então se ela está extrapélvica, você já está palpando, a gente deve ter um tumor de pelo menos uns 10 centímetros. E o paciente pode ter bexigoma, porque o tumor de próstata, ou mesmo o tumor de bexiga, mas quando ele está próximo da uretra, ele fecha a uretra e o paciente não consegue urinar por conta de compressão mesmo. Então, essa aqui é uma próstata normal que a gente tem, onde a uretra ela passa no meio da próstata com tranquilidade. Quando o paciente tem uma tumoração, a próstata ela vai crescendo e ela vai causando um estreitamento na uretra. Então, o paciente vai ter uma dificuldade de urinar, então vai ter dor, vai ter bexigoma por conta da compressão da uretra. A maior parte dos tumores são de rabdomiossarcoma nas crianças, que é um tumor de partes moles, mas eles também podem ser acometidos pelos tumores não rabdomiossarcomas. A gente não vai detalhar cada tipo desse tumor, mas o rabdomiossarcoma nós temos 2 variantes e os tumores não rabdomiossarcoma nós temos em média de 50 variantes. Então, não daria para a gente detalhar muito, mas os não rábidos mais acometem as crianças a fibromatose, então é o neurofibroma, pacientes que têm neurofibromatose tipo 1, e os tumores miofibroblásticos inflamatórios também, que podem acometer uma tumoração benigna, esse tipo de tumor, e tem os não rábidos malignos também. Aqui tem um esqueminha para a gente conseguir visualizar a bexiga, né? A bexiga ela tem os ureteres entrando na parte superior e a uretra saindo na parte inferior. Então, eles entram na parte superior, adentram toda a parte mural da bexiga e vão sair no trígono vesical. De acordo com cada localização desse tumor, esse paciente pode apresentar um tipo de sintoma diferente. Por exemplo, se ele estiver no ósseo ureteral da bexiga e ele fizer uma obstrução desses ureteres, esse paciente vai ter uma dilatação do ureter e vai ter uma hidronefrose. Se o paciente estiver próximo ao ósseo da uretra, ele vai ter uma dificuldade de urinar. Os pacientes que têm lesão em trígono são pacientes que têm muita contratilidade vesical, porque o trígono ele vai ser responsável pela contratilidade e pela micção. Então, se o paciente tem um tumor nessa região, é um paciente que está em constante urgência, em constante vontade de urinar, e é um paciente que, via de regra, também tem muito mais dor do que quando esse tumor está em outras localizações. Os exames de imagem seguem o mesmo padrão, inicialmente o ultrassom para fazer a localização do tumor, posteriormente pode ser feita uma tomografia ou uma ressonância. Para a pelve, a ressonância ela é bastante boa, porque ela nos dá bastante dados de relação das estruturas.
O próximo passo, a cistoscopia, onde a gente consegue fazer uma avaliação da bexiga, principalmente. A próstata nem sempre pela cistoscopia, a gente vai ver uma compressão, mas a gente não consegue ver, de fato, a lesão. E quando a bexiga, você entra, além da avaliação de localização, é possível fazer a biópsia dessa lesão. A biópsia da próstata, ela pode ser feita por via aberta, que não é muito recomendado, ou por agulha, que pode ser feito como nos adultos. Então, você faz um ultrassom ou entra com a agulha no reto e faz uma biópsia transretal. Uma outra possibilidade é fazer a biópsia guiada perineal. Então, você faz a biópsia no períneo e adentra para coletar o exame da próstata. Aqui a gente vê umas tomografias também mostrando dilatação dos ureteres, que é bastante comum. O paciente faz uma compressão dos ósseos na bexiga, então ele faz uma hidronefrose como resposta. Então, essas são coisas que a gente tem que avaliar em todo paciente que tiver dificuldade de urinar, dor, mesmo infecção de urina em paciente pequeno tem que ser investigada com ultrassonografia. O paciente oncológico também pode fazer infecção, porque ele retém a urina há muito tempo, ela fica dentro da bexiga, isso pode infectar também. Então, a gente tem que partir para a investigação desses pacientes. Um outro tumor que é bastante presente nos meninos, apesar da sua raridade, são os tumores de testículo e os paratesticulares. Eu coloquei eles junto porque eles acabam aparecendo com sintomas muito parecidos e a gente só consegue diferenciar se é um tumor de testículo ou paratesticular com exames de imagem. Normalmente, no exame físico, pelos sintomas, a gente não consegue diferenciar. Os principais sintomas são dor em escroto, uma sensação de peso, isso a gente consegue esse dado só com pacientes maiores, adolescentes, o aumento do volume, esse aparece em todos os pacientes, e pode ser palpado algum nódulo, algum endurecimento nesse testículo, porque não necessariamente todo o testículo está acometido. Qualquer um desses sintomas precisa ser investigado. Os principais tumores de testículo, agora nós vamos separar um pouquinho os testiculares dos paratesticulares. A gente tem dois grupos de lesões, que são os tumores de células germinativas e os tumores estromais. Os mais predominantes são os tumores de células germinativas. Dentre eles, a gente tem o teratoma, tanto maduro quanto imaturo, coriocarcinoma embrionário, carcinoma embrionário, coriocarcinoma, tumor de seno endodérmico e os seminomas. Temos dois picos de incidência. O primeiro pico é em crianças menores de 2 anos, sendo que a maioria desses pacientes ou vão ter teratomas ou tumor de seno endodérmico. E o outro pico na adolescência, que esses pacientes costumam ter tumores mistos e os seminomas. O sinal mais aparente, em geral, é o aumento do escroto. A gente tem um grande problema com adolescentes, que eles acabam escondendo que eles estão com aumento de testículo, que eles estão com dor, e o diagnóstico acaba sendo um pouco mais tardio neles. E na suspeita de qualquer tumor de testículo, tem que se colher alfa-fetoproteína, beta-HCG e a desidrogenase láctea, que são marcadores biológicos que vão nos tatear para que tipo de tumor que é. Se esse paciente, por exemplo, tiver alfa-fetoproteína ou beta-HCG elevado, a gente já infere que esse paciente tem um tumor do tipo de células germinativas, só que se ele vier com os marcadores negativos, ele ainda pode ter, porque o teratoma ele pode não marcar, o maduro não vai marcar nenhum desses marcadores biológicos, o imaturo marca fracamente e o seminoma também não marca muito bem. Nos tumores estromais, os principais são o tumor de Sertoli, tumor de Leydig, que podem tanto ser separados ou ter um tumor junto de Sertoli e Leydig, os tumores da granulosa e outros tumores, como tecoma, são tumores mais raros, que a gente acaba não vendo muito no dia a dia. Quando a gente está à frente de um tumor de testículo, o primeiro exame que deve ser solicitado é uma avaliação ultrassonográfica. Às vezes a gente vê que chega a se pedir ressonância, pede exames muito mais sofisticados, sendo que um ultrassom já resolve e dá uma boa avaliação. A gente não precisa, para o testículo, exames mais tecnológicos do que uma ultrassonografia. Os marcadores, lembrar que tem que ser sempre pré-operatórios, porque esses marcadores caem muito no pós-operatório e a gente não consegue ter padrão de resposta para esse paciente se a gente coletar ele depois.
O acesso cirúrgico para ressecção desse testículo tem que ser via inguinal alta, não pode ser via escroto, porque a drenagem do escroto ela é diferente da drenagem do testículo. Então, se a gente faz uma violação do escroto, a gente já muda o estadiamento desse paciente. Nunca realizar biópsia do testículo pelo escroto. Se tiver alguma dúvida se realmente aquilo é um tumor e for necessária a biópsia, deve-se transpor o testículo para a região inguinal, se faz a biópsia e depois coloca o testículo novamente pela região inguinal. E a linfadenectomia não é um procedimento de regra. Ela pode ser feita depois do tratamento, se for necessário. O tumor paratesticular é um tumor que acomete mais adolescentes. A principal patologia é o rabidomiosarcoma. E o exame inicial também é ultrassom de testículo, onde ele vai nos mostrar se é um tumor testicular ou paratesticular. É um tumor bastante agressivo, com tendência a metástases em retroperitônio. Então, aqui a gente tem uma imagem do ultrassom. Olha só como o ultrassom ele é bom, né? Do testículo. Então, ele mostra que esse paciente ele tem uma lesão que está junto do testículo, mas ela não é do testículo. Então, a gente consegue ver a imagem do testículo e a nodulação paratesticular. Aqui a gente já tem uma tumoração bastante grande de um adolescente, então está crescendo há muito tempo. Eles costumam chegar realmente com tumores bastante avançados, onde já tem acometimento também por abaulamento, consegue ver do cordão espermático. A palpação do testículo, a gente deve orientar os pacientes adolescentes, orientar os nossos filhos, orientar sempre que tiver criança ou adolescente, que eles têm que palpar e fazer a simetria. Então, sempre ver se um está igual ao outro. Se um começar a crescer, tiver mais duro, tiver alguma lesão, isso tem que ser avaliado pelo risco desse paciente poder desenvolver um tumor. Aqui é uma tomografia mostrando o tumor paratesticulares com alguma calcificação, uma lesão já em linfonodos da cadeia ilíaca e linfonodos também do retroperitônio. Isso é bastante comum os pacientes de rabidomiosarcoma já terem metástase, uma pela agressividade da lesão e outra como é um tumor de adolescente, eles acabam demorando muito para contar que estão tendo o problema e o diagnóstico acaba sendo um pouco mais tardio. Os tumores da glândula adrenal, eles não fazem parte realmente do sistema urogenital, mas eles estão junto e muitas vezes eles são confundidos e não consegue fazer uma boa identificação se são tumores da glândula adrenal ou do rim, então a gente acaba estudando eles todos juntos. Os principais são o neuroblastoma, o adenocarcinoma de adrenal, o adenoma, que às vezes é muito complicado para o patologista diferenciar para a gente se a gente está operando, se esse paciente teve um adenoma ou um adenocarcinoma, e os feocromocitomas, que são tumores benignos da glândula adrenal. Então, o neuroblastoma é um tumor que ele pode ocorrer em toda a cadeia parasimpática, então desde região cervical, pode ocorrer em tórax, na glândula suprarrenal, em pelve e no retroperitônio. 50% dos neuroblastomas, eles ocorrem na glândula adrenal. E na glândula adrenal, ele é mais agressivo do que nas outras localizações, tá? O paciente com neuroblastoma, ele pode ter uma gama de sintomas de vários tipos, desde o mais leve até os mais agressivos, por conta não só da localização, como da diversidade biológica desse tumor. Nós temos neuroblastomas que são extremamente tranquilos de tratar, que não são agressivos, e temos neuroblastomas de extrema agressividade, é bastante complicado o tratamento desse paciente. Então, o neuroblastoma é o terceiro tumor mais comum em criança, e se falando na área de cirurgia pediátrica, ele é o nosso tumor mais predominante. O primeiro tumor predominante em crianças são as leucemias, seguido dos tumores do sistema nervoso central. O neuroblastoma é o terceiro tipo mais comum e o tumor de Wilms o quarto tipo mais comum em criança. Então, é o tumor sólido extracraniano mais comum, em torno de 700 casos novos ao ano nos Estados Unidos. A nossa estimativa é mais ou menos a mesma, porque a nossa população é bastante parecida.
é responsável pelo 15% dos óbitos de câncer pediátrico, então tem um número de óbitos bastante grande, é um tumor bastante agressivo. A idade média é por volta de 1 ano e meio a 2 anos de aparecimento, mas ele pode aparecer desde o período neonatal, inclusive com diagnóstico intraútero, até a adolescência, mas via de regra a idade média entre 2 a 5 anos. 40% ocorrem em menores de 1 ano e não tem predominância por gênero. Então, a gama de sintomas que esse paciente pode ter são dores abdominais, diferente do paciente com tumor de Wilms. Ele é um paciente que tem mais dor, é um paciente mais quieto, mais irritado. Em crianças neonatais, podem ter um aumento de volume abdominal bastante importante, inclusive causando síndrome compartimental. Pode apresentar nódulos cutâneos, isso é mais comum também em crianças menores de 18 meses. Esse sinal do guaxinim é um sinal já de metástase óssea desse paciente, ele faz bastante metástase para a calota craniana, então o paciente apresenta esse sinal do guaxinim, parece que o paciente teve uma queda, que teve um TCE, mas na verdade é uma infiltração por tumor. Pode ter palidez, porque é um tumor que, além de fazer um consumo energético muito grande, ele invade a medula óssea, então ele pode causar uma anemia, ele pode causar um quadro parecido com a leucemia em termos de consumo de células hematológicas. E os bebês, quando nascem com esse tumor e tem um aparecimento bastante precoce, podem aparecer com manchas violáceas por todo o corpo, que eles chamam de blueberry muffin baby. Então, aqui tem algumas imagens mostrando que esse tumor, ele é um tumor que ele engloba muito vasos, ele tem bastante agressividade por grandes vasos, tornando uma boa gama desses tumores irressecáveis ao diagnóstico, necessitando fazer quimioterapia prévia para que depois esse paciente seja submetido a uma cirurgia. Então, se o paciente tem um tumor que engloba grandes vasos, como a aorta, cava, vasos mesentéricos, vasos renais, a gente considera inicialmente um tumor com risco cirúrgico muito elevado pelos sinais radiológicos, e esse paciente é submetido somente a uma biópsia, porque é importante nesse caso, diferente do tumor de Wilms, que a gente tem análise biológica deles, porque alguns fatores desse tumor, isoladamente, eles podem inferir um risco bastante aumentado para esse paciente. Um dos fatores de risco isolado de mais agressividade é o NMIC, que ele vê a quantidade de replicações celulares que esse paciente está tendo. Então, quanto mais quantidade de replicações celulares que ele tem, a gente considera ele um NMIC amplificado, ele tem que estar 10 vezes acima do valor normal de uma pessoa de referência, né, que é um exame de referência. E o NMIC amplificado, a gente sabe que esse tumor tem uma agressividade bastante grande. Então, o paciente vai para a quimioterapia prévia, depois da quimioterapia ele faz reavaliações para ver se esse tumor reduziu a ponto de ser possível a cirurgia dele. Esse aqui é um caso de uma pacientinha que chegou com 1 ano de idade, com volume abdominal bastante grande, era praticamente impossível distinguir o tumor da vascularização. Neste momento é considerado um tumor irressecável, porque a ressecção desses tumores trariam inviabilidade dos grandes vasos de todo o intestino dessa criança. Então ela foi submetida à quimioterapia para posterior programação cirúrgica. E essa paciente conseguiu ir para a cirurgia depois de bastante quimioterapia, com preservação dos rins e dos órgãos principais dessa criança. Um outro tumor que a gente tem que falar, principalmente no nosso meio, e principalmente no sul do país, Paraná, Santa Catarina tem bastante casos, mas o número de casos maior é no Paraná e no estado de São Paulo, que é o tumor da córtex adrenal. Quando a gente estava falando do neuroblastoma, nós estamos falando do tumor da medula adrenal. Então, lembrar, ela é tipo um chapéuzinho, então a parte de fora do chapéuzinho é o córtex, a parte de dentro é a medula. O neuroblastoma é um tumor das células da medula da adrenal. E o adenocarcinoma é um tumor do córtex, então da parte externa da adrenal, que é responsável pela fabricação de hormônios, de outros hormônios e metabólicos da adrenal.
Então, a gente chama de tumor adrenocortical ou adenocarcinoma da córtex adrenal. O Brasil ele tem de 15 a 20 vezes mais casos do que em qualquer lugar do mundo. Então, o Brasil é o centro de estudos desse tumor pela predominância que tem. Esse aumento de casos bastante grande se dá por uma mutação genética que é específica da população brasileira. É uma mutação que se dá no P53, no LOC R337H. Esse é uma mutação brasileira, tá? A gente tem em torno de 95% dos pacientes com tumor de córtex adrenal no Brasil que tem essa mutação genética, que também é ligado a uma síndrome familiar chamada Li-Fraumeni, que é uma mutação do P53 familiar, que vai ter tumor da córtex adrenal, vai ter leucemias, vão ter tumores renais e alguns tumores de adulto, por exemplo, o tumor de mama e os linfomas também estão predominantes nessa mutação genética familiar. Isso pode ser identificado geneticamente e as famílias serem acompanhadas. Esse é um tumor que ele nos dá bastante sinais e sintomas, então seria quase obrigatório a gente ter o diagnóstico precoce. A grande parte desses tumores que a gente chama de virilizante, então o virilizante ele vai mostrar sinais de virilização, o paciente vai ter uma puberdade precoce, então uma criança pequena que apresenta pelos, que apresenta acne no rosto, aumento do pênis ou do clítoris, no caso das meninas, né? Então uma coisa que é fácil de se ver. A criança apresenta hipertensão, apesar de pouca gente medir a pressão das crianças. São crianças extremamente irritadas. A gente tem que lembrar que a gente está com criança de 2, 3 anos que estão passando pelo aumento hormonal de uma forma muito abrupta, como se elas estivessem no início da adolescência. Então, são crianças que se irritam fácil, que são muito nervosas. Elas podem ter edema também, uma face em lua cheia, porque esse tumor aumenta bastante a produção de corticosteroide. Começa a ter uma mudança de voz, uma voz mais rouca, perde aquela voz de criança, é uma voz mais de adulto, e pode ter uma hipertrofia muscular também por conta da tumoração. Isso aqui é uma bebezinha de 40 dias de vida, com virilização, já com aumento do corticoide, apresenta uma face em lua cheia, então uma face bastante grande, uma criança que tinha um ganho de peso de 4 quilos em um mês, era um ganho muito grande, que tinha uma fome que não passava. Lembrar que o aumento de corticoide circulante aumenta muito a fome, a criança não tem saciedade. Então, era uma criança que tinha uma tumoração na adrenal esquerda, bastante grande, que era um adenocarcinoma suprarrenal, e tinha uma lesão menor na adrenal direita, que também foi ressecada. Essa criança tinha um neuroblastoma, portanto, ela tinha 2 tumores, um em cada adrenal. Aqui são outros casos mostrando uma criança de 1 ano e meio com uma pilificação bastante importante. Então, lembrar que pilificação não é normal, tem que ser investigada. No nosso país, a principal investigação é tumor da córtex adrenal. Essas crianças estavam investigando distúrbios metabólicos com endocrinologista, estavam vendo se tinha tumor do sistema nervoso central, mas ninguém tinha feito um ultrassom de abdômen. Chegaram com tumores bastante avançados. Esse aqui é um menino de 3 anos, pode ver que ele até com uma retirada de pelos, porque ele deu entrada no hospital e acharam que era muito feio para a criança ter pelos. Mas ele tinha um pênis extremamente grande, já um pênis de adolescente de 14, 15, 16 anos, para uma criança de 3 anos, e ele tinha uma tumoração que pesou 900 gramas. E esse paciente só chegou ao hospital quando essa tumoração, que era na adrenal esquerda, cresceu a tal ponto que o paciente não conseguia mais comer por conta da compressão gástrica. E esse menino tinha já esses sinais de virilização há mais de 1 ano. Nós temos também o feocromocitoma, que é um tumor das células cromafins da glândula adrenal. Ele é um tumor que também vai aumentar a pressão, vai aumentar metabólitos. O paciente vai se apresentar com sintomas de cefaleia, hipertensão arterial, adinamia, sudorese, alterações cardíacas, taquicardia, mal-estar, algumas vezes arritmia.
e pode, inclusive, apresentar convulsões por conta da hipertensão arterial. A hipertensão arterial desses pacientes não é 14/9, não é 15/10, a paciente que chega a 19/15, a 22/16, então é uma pressão extremamente alta, podendo levar, inclusive, a acidente vascular cerebral. Então, criança que está com queixa, cefaleia, que não está bem, está com sudorese, tem que ser investigada para os tumores da glândula adrenal, como tumores cerebrais ou os linfomas também, que podem dar esse tipo de alteração. Então, lembrar que na pediatria o mais importante que a gente faça é o diagnóstico precoce. Nós não temos medidas de prevenção de tumor na infância, diferente no adulto, porque o mecanismo de câncer na infância é um mecanismo genético e não por hábitos, não por alguma coisa que você possa evitar. Então, o mais importante para que a gente tenha cura é que a gente consiga o diagnóstico precoce, por isso que é bastante importante ações como essa, de se ter os sinais de alerta para o diagnóstico precoce, que a chance de cura chega até a 90%. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do Novembrinho Azul, na pessoa da Karine, mas eu sei que a organização daí é bastante grande, e a CIP, que sempre apoia a gente em todas as ações de cirurgia pediátrica. Então, muito obrigada, que estão meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato por alguma coisa, eu estou à disposição.